Ótimo, tô vendo. Tá, Bom, então, beleza. gente, prazer conhecer todos, assim. Vejo que todo mundo aí está bem conectado com a área ambiental, né, com florestas e principalmente com biodiversidade. Então, acho que vai ser interessante porque a concertação, vocês vão ver, a gente trabalha aí com a Amazônia numa perspectiva bem ampla e abrangente, na qual todos esses temas, né, tanto temas que são mais conectados à dimensão ambiental, quanto social, quanto econômica, são temas estruturantes aí para a gente. A concertação pela Amazônia, então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o que é a rede, né, que é a rede que eu faço parte enquanto pesquisadora, e é também uma rede que propõe uma metodologia para olhar para esse território, então a ideia da nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre isso, e eu acho que é uma conversa que depois eu quero muito escutar de vocês, assim, né, um pouquinho sobre quero ouvir a reação de vocês sobre a forma que a gente vem olhando para esse território, sobretudo porque são todos do território, né? Estão aí no estado do Acre, mas também entender assim, né, o quanto isso pode ser apropriado aí para os olhares e para os trabalhos e pesquisas de vocês. Bom, então há uma concertação pela Amazônia, ela é uma rede, como eu disse, ela é uma rede relativamente jovem, né? Ela surge em 2020. E o episódio que dá origem à rede de concertação pela Amazônia é o dia que São Paulo fica cinza, né? São Paulo vira noite no meio da tarde, né, por conta das queimadas que estavam acontecendo na Amazônia. E a partir desse evento, né, vários empresários aí se juntaram e falaram assim: bom, a Amazônia é um território fundamental para o Brasil, ocupa mais da metade do território, tem uma população super significativa, cidades crescendo, um ambiente de urbanização muito importante, é um território que garante a segurança climática, né, do Brasil e do mundo, inclusive água aí para a agricultura, por exemplo, né, para a agricultura de commodities, sobretudo. É um território que a gente precisa olhar, é um território que faz parte do Brasil e não é possível pensar nenhuma rota de desenvolvimento diferente do Brasil sem olhar para esse território. Então, assim, surge uma concertação pela Amazônia, unindo aí, né, diferentes setores. Eu estou falando ela começa no setor privado, mas ela une também a academia, ela une terceiro setor, ela une movimentos de base e entende que a diversidade de olhares para esse território é justamente o que traz soluções e oportunidades interessantes para pensar em rotas de desenvolvimento para esse território. Então, a Amazônia ela é um grupo de pessoas que se uniram pela Amazônia, para colocar a Amazônia em debate sempre. E a gente traz também uma forma diferente de olhar para esse território. Primeira coisa que se pode falar aqui é que a gente chama a Amazônia no plural, porque a gente entende que a Amazônia é muito diversa, que não cabe, que a gente não pode falar sobre esse território no singular, e sim no plural. Outra questão que está logo aqui na capa da minha apresentação, né, que é um valor para a gente, é a cultura, né? Então, a cultura é uma forma de acessar esse território. A gente entende a cultura como modos de viver, modos de representar e modos de ser, e a gente entende que ela é uma representação desse território, que é uma fonte de informação preciosa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, hoje, quem acompanha a gente nessa promoção, nessa apresentação, aí pode pular, Arthur. É o Feliciano Lana, ele é um artista indígena, e o Feliciano Lana é um artista indígena do Alto Rio Negro, e ele traz aí, né, na técnica de aquarela, vários episódios do povo Dezana, uma comunidade indígena que fica no Alto Rio Negro, e ele traz várias situações de vida, né, práticas, conectadas aí com esses povos, né? Então, ele ilustra um pouquinho, né, veste um pouquinho o que a gente está falando hoje. A concertação lá no seu site, depois vou botar para vocês aqui o site da concertação. A gente tem um mapeamento de vários artistas que hoje inspiram nossas formas de olhar para esse território. Vou botar aqui o site, e depois tem lá, na seção de cultura, um mapa, e vocês podem acessar informações assim, olhando para o território da Amazônia Legal como um todo, né, para os 9 estados, onde estão, quem são esses artistas que inspiram aí a nossa forma de olhar e de entender esse território. Estou colocando aqui o site, depois vocês podem dar
uma olhada lá no mapeamento, no Atlas Cultural. Então, a concertação, hoje eu vou falar um pouquinho, né? Já trouxe quem é o Feliciano Lana, já contei um pouquinho da nossa história. A gente tem alguns pilares também que eu vou trazer para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente reconhece esse território e da tipologia que a gente criou para olhar para o território. Vamos falar um pouquinho como é que a gente organiza os nossos debates e a nossa ação. Falar um pouquinho da metodologia que a gente tem desenvolvido e usado para pensar e agir sobre esse território, e um pouquinho do diálogo de saberes, que foi o exercício que a gente fez aqui na nossa última publicação. Pode passar, Arthur. Todas essas imagens foram cedidas pelo Museu das Amazônias, e todas as obras do Feliciano Lana, como eu já comentei aqui, são obras feitas em aquarela. Pode passar, Arthur, por favor. Hoje a nossa rede tem entre universidades, setor público, setor privado, terceiro setor e movimentos de base, tem mais de 900 pessoas, e o que converge, né, essas pessoas, o que une a gente é o comprometimento com a melhoria da qualidade de vida na Amazônia. Então, a gente está falando de várias organizações que atuam em várias agendas, que têm disciplinas diferentes, que estão conectadas com a economia, que estão conectadas com a agenda ambiental, que estão conectadas com a agenda social, mas que se unem com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida nesse território. A concertação é um ambiente permanente de construção de ambições orientadas por uma agenda integradora. Aí pode passar, Arthur. Vou falar um pouquinho sobre os nossos 5 pilares, né? Então, os pilares que hoje são inegociáveis da concertação, a concertação se organiza a partir de uma dimensão de desenvolvimento. Então, a gente busca, né, compreender quais modelos de desenvolvimento que existem, que podem conciliar uma agenda que proteja a natureza, que gere renda e que implemente justiça social. A governança é um dos outros pilares, né? A gente entende que a colaboração e a coordenação de diferentes níveis e setores é um movimento a ser feito para uma transformação estrutural desse território. A gente tem um pilar institucional. A gente entende que todas essas organizações que atuam na agenda de desenvolvimento da Amazônia têm lacunas de capacidade institucional, então a gente trabalha também com o fortalecimento dessas capacidades institucionais. A cultura, ela é um elemento transversal e essencial para a gente se conectar com esse território, né? Eu acho que além de informar as sensações, a conexão que a cultura, que essas obras, essas peças de arte, seja uma pintura, seja uma música, seja um artefato, seja um artesanato, seja um filme, tem de conectar a gente com esse território, é muito forte, muito potente, e a concertação, ela entende a cultura dessa forma, né, como uma forma de criar conexão com esse território, de aproximar a Amazônia do Brasil, mas o Brasil da Amazônia também. Então, a cultura é um elemento fundamental. E os negócios, né? Parte da nossa convergência, parte de todo o nosso esforço é justamente para diversificação, para levar negócios que sejam, de novo, né, compatíveis com a floresta em pé, com justiça social e com melhoria da qualidade de vida para esse território. Então, a gente está sempre provocando aí esses setores e provocando os nossos fóruns de atuação para a construção de iniciativas estruturantes que a gente entende que possam, de fato, transformar o território. Pode passar, Arthur, por favor? Eu sou um pouquinho da concertação. Todo o nosso trabalho, né, todo o nosso mergulho nas Amazônias, né, para deixar sempre a Amazônia em pauta e em discussão, é orientado pelo que a gente entende como a nossa espiral de conhecimento. Na nossa espiral de conhecimento, a gente definiu, né, temas que são importantes para pensar esse território, e aí são muitos temas, né? A gente trabalha, como eu já disse, com uma agenda muito ampla de setores e de temas, né? Então, a gente olha para cidades, a gente olha para saúde, segurança, bioeconomia, educação, agenda institucional, emergência climática, comunicação, infraestrutura, ordenamento territorial e regularização fundiária, mudança de uso do solo, cultura, ciência, tecnologia e inovação, etc. Então, como eu disse, assim, são muitos temas, né? E essa espiral do conhecimento, a gente olha para os temas fragmentados, mas a ideia é justamente que a gente consiga entender e olhar conexões entre esses temas também. Pode passar, Arthur?
um jeito que a gente tem bem característico de olhar esse território é a partir de uma tipologia que define, que segmenta esse território em 4 áreas, né? Então, a gente está falando de uma região mais conservada, que está aí nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, que são áreas que a gente entende que a premissa aí é manter a floresta em pé. Então, qualquer atividade ou qualquer iniciativa estruturante que ocorra aí tem essa premissa. A gente entende que, além das áreas conservadas, a gente tem as áreas de desmatamento também, que são áreas que a premissa é conter o desmatamento e a restauração. A gente entende que existem áreas convertidas, né? Então existe já uma região convertida, que são as áreas já consolidadas, seja para agricultura, seja para pecuária, seja para outras atividades, né? Plantas industriais, normalmente, e a gente tem as cidades. Então a gente entende que cada uma dessas tipologias tem as suas premissas, né? Então, região conservada, floresta em pé, região convertida, atividades econômicas já bem estabelecidas, como negócios associados a commodities, pecuárias e áreas industriais. A região em transição, a premissa é a restauração dessas áreas, né? A recuperação florestal, e as cidades que a gente entende que são negócios aí. Cidades são ambientes de encontro, ambientes de cultura, desenvolvimento de mercados, de desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação, são onde estão as universidades também. Então, a gente olha assim esse território, por mais que a gente saiba que essas tipologias se misturam, né, aí no território também. Então, uma área que é conservada é uma área que também pode ter cidades, né, uma área que também tem áreas que já estão convertidas, tem áreas de matamento, mas a gente entende aí que existe um padrão. Então, a gente olha para a Amazônia como 4 Amazônias, partindo dessas premissas, né, que o tipo predominante de uso desse território deve ser a premissa para o seu desenvolvimento. Pode passar, Arthur, por favor? A concertação hoje, né, ela organiza essa discussão sobre a Amazônia em basicamente 5 grupos de trabalho. A gente tem alguns processos, né? Esses grupos de trabalho são grupos de trabalho permanentes, que já contam com representantes de vários desses setores que eu falei aqui para gente, que são setores heterogêneos, né, mas que têm como convergência, né, a melhoria de qualidade de vida na Amazônia. E hoje nosso debate está em grupos de trabalho de juventude, que congrega jovens aí dos 9 estados e de fora dos estados, mas que predominantemente discutem juventude e Amazônia. E aí, dentro desse grupo de trabalho, várias questões são levantadas, como assim, qual é a agenda da juventude para a COP, quais são as principais agendas e demandas da juventude hoje nas Amazônias. Então, é um grupo bem heterogêneo, aí tem várias organizações. É importante dizer que a rede, que a Concertação pela Amazônia, ela é uma rede que congrega não só organizações, mas pessoas também. A gente não tem membresia, então todo mundo que quiser entrar pode entrar e é bem-vindo para entrar e participar tanto das discussões dos grupos de trabalho quanto de discussões mais amplas, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. A gente tem um grupo também de ordenamento territorial e regularização fundiária, que a gente entende que esse é um tema super estruturante para qualquer outro negócio, né, que venha se desenrolar na Amazônia. A gente tem um grupo de educação, que inclusive tem uma iniciativa estruturante, eu não sei se vocês já ouviram falar, itinerários amazônicos, que foi gestado, depois eu vou colocar o link aqui para vocês, que foi gestado dentro desse grupo de trabalho, que consiste basicamente em criar planos de aula, né, tanto para o ensino médio e para o ensino profissionalizante, que tragam a Amazônia para o contexto. Então, é muito comum que no material didático, né, escolar, principalmente aí de fundamental ensino médio, a Amazônia ela não apareça, né? Então, a proposta veio desse grupo de trabalho, que era inundar de Amazônia o currículo, né? O currículo da educação básica. Então, isso, por exemplo, foi uma iniciativa estudantil que saiu desse grupo de educação. A gente tem um grupo recente da concertação, que é o grupo de saúde, que pensa o que é um sistema de saúde adequado para a Amazônia, né? Então, é um grupo que está pensando nisso, está pensando em saúde de forma geral na Amazônia. E a gente tem o nosso grupo, que é o grupo mais antigo hoje na concertação, que é o grupo de bioeconomia. Eu escutei aqui que tem pessoas trabalhando com bioeconomia, com produtos da sociobiodiversidade amazônica aqui. E nesse grupo, a gente
mede muito a temperatura do que é a bioeconomia, de quais bioeconomias são interessantes para serem desenvolvidas nesse território. Então, a gente conta aí com... Hoje é um grupo que trabalha com bioeconomia desde a perspectiva de produto, como da perspectiva de serviço, embora a gente tenha majoritariamente pessoas que estão conectadas à sociobioeconomia, a gente também tem pessoas que trabalham com bioeconomia sob a perspectiva de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, também com produtos, né, conectados aí ao artesanato, a modos de viver, principalmente aí a gente tem uma discussão forte nesse grupo sobre o que seria uma bioeconomia indígena, por exemplo, né? E a concertação tem, inclusive, produção de conteúdo nesse campo. Então, esses são hoje os principais grupos de trabalho permanentes que a concertação tem para qualificar esses debates nesses temas que a gente entende que são temas aí fundamentais. Pode passar, Arthur, por favor. Em 2023, a gente entendeu que a gente deveria assim, comunicar essa forma que a concertação olha para esse território. Né? Então, quando a gente define a premissa de uma abordagem integradora, o que significa uma abordagem integradora? A gente entende que todos aqueles temas da espiral do conhecimento, todos esses temas que a gente fragmenta em grupos de trabalho, são temas estruturantes para o desenvolvimento desse território, mas que esses temas estruturantes estão num ambiente diverso, são essas 4 Amazônias que eu falei para vocês aqui, que é a forma que a gente olha para o território, mas que eles também se conectam entre si. E essa abordagem integradora, a premissa dela é olhar para esse território, respeitando as particularidades, entendendo os setores estruturantes, mas a conexão entre eles. Então, a gente entende que só a partir do entendimento dessa conexão a gente vai conseguir pensar em iniciativas estruturantes e mesmo em políticas, né, que vão ter, de fato, aderência, porque esses temas, eles todos têm interface entre eles, e por isso a gente tem que olhar sobre uma perspectiva mais abrangente. Então, essa é um pouquinho da história da nossa abordagem integradora. Então, a gente pensa assim, bom, então como é que a gente olha, né, como é que a gente mapeia as interconexões nesses temas, a partir desses temas e entre esses temas, né? Então, a gente fez um exercício a partir desses 6 temas estruturantes. Então, no primeiro volume, a gente olhou para a bioeconomia, ciência, tecnologia, inovação, educação, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, saúde e segurança. E nessa publicação, a gente exercita o que seria essa abordagem integradora a partir de dois movimentos. Né? O primeiro é dar um zoom in no tema. Então, sobre bioeconomia, quem fez até esse trabalho de consultoria, de apoio para a gente nessa publicação foi o Arthur. Então, qual foi aqui a ideia, né? Qual foi a aplicação dessa abordagem integradora? Então, a gente olhou para a bioeconomia, a gente sistematizou todo o conhecimento, todo não, né? Mas grande parte do conhecimento acumulado sobre esse tema, e a gente entendeu como que esse tema se conectava com outros temas. Para isso, a gente usou a ferramenta, não sei se vocês conhecem aqui, principalmente quem trabalha com abelha, talvez conheça, que é a análise de redes sociais. Então, a gente usa muito para operacionalizar a abordagem integradora, a gente tem usado a análise de redes sociais. Né? Então, pode passar, Arthur, para cada um desses 6 temas, a gente compilou o conhecimento acumulado e a gente entendeu como esses temas se conectam com outros temas. Agora, em 2024, a gente estendeu esse exercício para temas estruturantes. Então, para além de bioeconomia, ciência, tecnologia, inovação, educação, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, saúde, segurança, a gente caminhou para biodiversidade, cidades, cultura, energia, organização territorial e regularização fundiária e sistemas agroalimentares. E a gente trouxe uma inovação para essa abordagem integradora, que foi o diálogo de saberes. E aqui eu acho que talvez seja a parte da nossa conversa hoje que vocês mais conseguem aproveitar, porque a gente resolveu trazer uma inovação que a gente junta para conhecer determinado tema, entender como eles se conectam entre si, esses temas que a gente entende que são estruturantes para qualquer agenda de desenvolvimento que gere prosperidade para a Amazônia, ela tem que integrar a arte, né, que é uma forma que a gente entende esse território, expressões artísticas desse território, uma fonte de conhecimento valiosa associada à cultura desse território, o técnico, que são dados científicos
e técnicos de cada um dos temas e a percepção, ou seja, a gente entende que é via integração desses sistemas de conhecimento formais, né, e técnicos científicos e informais, que estão conectados com o saber tradicional e que estão conectados com as expressões artísticas, é uma forma da gente entender de forma mais abrangente os temas e a conexão entre eles. Aí pode passar, estou entrando especificamente na metodologia agora. Então, a gente fez no ano de 2024, nessa publicação que vocês podem acessar aí no site, essas publicações anuais da concertação, é onde a gente traduz, né, esse conhecimento acumulado, esse debate que a gente vem fazendo aí sobre a Amazônia para deixar esse território em pauta. Então, a gente provocou artistas amazônicos a trazerem uma informação sobre os temas, né? Então, a gente provocou o Josias Martins, é o nome desse artista, a criar uma arte, uma peça artística falando sobre a biodiversidade. Então, aí tem o Josias trazendo a serpente, trazendo vários peixes amazônicos. E a gente entende essa peça como uma forma de entender as conexões da biodiversidade com outros temas, uma forma de ter mais informações sobre biodiversidade, do valor dessa biodiversidade no território. Então, essa é uma das entradas que eu falei daquele diálogo de saberes, que é a nossa metodologia para operacionalizar o que a gente entende, que é essa abordagem integradora. Outra entrada que a gente tem, pode passar, e esse aí é um artista que chama Bonicta, que trouxe uma peça, né, uma provocação artística para o tema de saúde. Então, super interessante, a gente também faz uma leitura bem iconográfica, né, dessas peças artísticas que esses artistas locais trazem para a gente, né? Então, muito interessante aí o atendimento, né, por conta da prevalência do transporte hidroviário, né? Então, um projeto de saúde aí conectado com as águas, né? Então, a ambulância, né? Ele trouxe aí a ambulância, a configuração diferente, assim, então, a provocação dele, assim, né? De que uma saúde para territórios amazônicos é uma saúde que tem que ter uma infraestrutura diferente, por exemplo, né? Uma circulação de grandes territórios, uma circulação com lanchas, né? Ao invés de carros. São ambientes assim que a gente tem na nossa cabeça, né? O território amazônico como um ambiente rural, mas não só rural, né? A gente já tem cidades muito grandes, aí a gente já tem 3 metrópoles, né? No território da Amazônia Legal, aí Manaus, Belém e São Luís, e desafios também que as grandes cidades enfrentam na Amazônia com as suas especificidades. Então, ele traz aí muito a questão da água, né? Nessa representação, a água é uma questão muito crítica, e depois vocês podem trazer aí da experiência de vocês. Então, a gente vai fazendo essas provocações para os artistas e tirando da leitura, da interpretação dessas imagens, conexões também. Pode passar, Arthur? Essa foi uma peça que foi feita para entender o tema de saúde. Essa é uma peça também de um artista, Vitor Hugo, que chama, para o tema de ordenamento territorial e regularização fundiária. E super legal dessa peça é que, quando a gente pensa normalmente nesse tema, né, a gente pensa muito em conflitos agrários, em áreas rurais, e ele traz a necessidade de regularização fundiária no ambiente de cidade, e que é muito interessante, né? Traz a própria questão da expansão de ocupações irregulares, né, como as favelas, por exemplo, as periferias, e como essa falta de destinação ou essa insegurança fundiária também acontece nas cidades. Então, mais um exemplo aí de formas de entender temas no território. Aí pode passar, Arthur. Uma outra entrada aí nesse diálogo de saberes que a concertação propõe e provoca na sua compreensão do território são as escutas, né? São as percepções. Então, para cada um desses temas, em 2024, né, para esses 6 temas, a gente foi ao território, a gente selecionou 10 pessoas, sejam pessoas do território, ou sejam especialistas no tema, e escutou elas, né? Porque nem sempre que a pessoa vive no território já está transformado em dado científico ou em dado técnico, ou é colhido por instituições de planejamento. Então, a gente traz a apreciação dessas pessoas. Então, por exemplo, para o tema de cultura, né, a gente escutou. Então, a gente traduz, a gente mistura
dados técnicos, com percepções e com arte, para entender esse tema em profundidade, né, no detalhe. Então, por exemplo, essa é uma fala, a gente aqui da Amazônia é bem híbrida, né? O que predomina é justamente essa perspectiva de junção entre os povos originários e aqueles que vieram para cá, sobretudo do Nordeste. Essa foi uma sessão que a gente mergulhou em cultura, né? Para entender justamente assim, quem são esses amazônicos, né? Então, a gente tem uma sessão de cultura esse ano na publicação e a gente traz uma leitura artística, a gente traz escutas do território e a gente traz dados técnicos, científicos. Depois, na publicação, vocês vão poder ver que a gente levanta também infraestrutura, tempo de deslocamento até equipamentos culturais, etc. Pode passar, Arthur, por favor? E, por fim, aqui a gente apresenta, né, a sistematização de dados técnicos e científicos, então a gente parte também do pressuposto de que qualquer iniciativa para a Amazônia não precisa ficar reinventando a roda, a gente já tem muitas organizações que têm expertise em determinados temas, e a concertação menos do que produzir diagnósticos e informações sobre determinados temas, a nossa intenção é articular com organizações que já conhecem profundamente o tema e que tragam esse conhecimento acumulado, né, para a gente partir de um outro lugar. Então, a gente sistematiza, então a gente se juntou, por exemplo, com o Instituto Estadual de Pesquisa de Energia Amazônia, o IEMA, e eles trouxeram para a gente essa sistematização que a gente integrou com percepção, com escutas locais e com uma peça artística também sobre energia, né, do território. Então, pode passar, Arthur. E é daí que a gente constrói a nossa rede intertemática. Então, a partir desse diálogo de saberes, a gente consegue ter uma percepção bem mais completa, né, do que são essas conexões. Então, a gente entende, aí eu trouxe a rede intertemática de cidades, mas para cada tema, para cada um daqueles 12 temas que eu falei para vocês, que a gente vem se debruçando desses 2 anos, a gente usa análise de redes para entender como que eles estão conectados, né, temas, né? Então, cidades, por exemplo, que eu trouxe, cidade está muito conectado com cultura. Quando a gente fala de cidade, ciência, tecnologia e inovação, a gente fala de smart cities, a gente fala de parques tecnológicos, a gente fala de sistemas regionais de inovação. Então, quando a gente mapeia, né, como cidade se conecta com outros temas, a gente entende que qualquer coisa que a gente faça sobre o tema de cidades, a gente vai ter um impacto nos outros temas. E a partir da construção dessas redes de conexão de cada um dos temas, a gente consegue entender como ele se conecta com outras dimensões e depois como os temas se conectam entre si, a partir, de novo, da ferramenta de análise de redes sociais. Pode passar, Arthur, por favor? E a gente chega no que a gente chama aí dessa rede zona, né? Então, o que é essa rede zona? Essa rede zona é justamente como todos aqueles temas se conectam entre si. E por que isso é importante? Então, o que essa rede ela mostra para a gente? Essa rede ela mostra algumas centralidades, né? Então, as bolinhas aí que estão maiores, quando a gente aplica essa metodologia, a gente entende que as bolinhas que são maiores, pensando a partir de uma abordagem integradora, de uma perspectiva sistêmica e holística, aí quem é da biologia vai captar melhor, a gente entende que as maiores bolinhas, né, que são as bolinhas que têm mais centralidade aí nessa agenda de temas estruturantes, são as bolinhas que qualquer esforço que eu faça dentro desse tema, eu vou ter uma mudança estrutural, né? Porque esse tema está fortemente conectado com outros temas, então qualquer iniciativa, por exemplo, que eu faça com povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, eu vou ter ganho, né? Eu vou ter co-benefícios para educação, para energia, para organização territorial e regularização fundiária, porque esse tema ele é transversal a todos esses temas. Então, essa é uma forma, a análise de redes e as conexões, como os temas se conectam entre si, é uma forma de entender que talvez existam temas que sejam mais prioritários para que a gente consiga, com mais rapidez, melhorar a qualidade de vida desses territórios. Essa é uma forma que a gente entendeu que a gente não só consegue sistematizar o conhecimento que foi feito naquele tema, mas subsidiar aí tomadas de decisão e iniciativas que a gente tem na concertação que tem um maior impacto no nível do território. Aí pode passar, Arthur.
E essa rede, né, gente, tanto aquela rede intertemática quanto essa rede zona, ela conecta, né, ela soma aquelas conexões que a gente viu, né, dos temas com outros temas e dos temas entre si. Então, a gente vem fazendo isso, né? A concertação, ela vem cristalizando toda essa forma de olhar e de pensar a Amazônia em publicações, nas nossas publicações anuais. Eu mostrei a de 2024 e a de 2023, que são esses 12 temas, e a operacionalização da abordagem integradora. Mas a gente teve uma publicação em 2022, aí vocês podem ver no site também, que foi os primeiros 100 dias do governo, na qual a concertação, num momento aí de retrocesso político, né? Lembrem, a gente estava aí no governo Bolsonaro com muitas dúvidas sobre que tipo de campo político ocuparia o governo, né, entre 2023 e 2026. Então, a concertação, ela frente a esse contexto de retrocesso político, ela organiza recomendações em várias áreas para o governo, principalmente recomendações que tinham impacto, né, nesses temas estudantes na Agenda de Desenvolvimento da Amazônia. E no ano anterior, a nossa primeira publicação, de 2022, de 2021, desculpa, logo depois do primeiro ano da concertação, ela traz essa forma de ver essas 4 Amazônias, essas premissas para regiões conservadas, regiões convertidas, regiões em transição e cidades, né? Então, entendendo aí o que poderiam ser ações de curto, médio, longo prazo. Então, a gente tem essa tradição, desde que a concertação ela foi criada, de cristalizar todo esse conhecimento acumulado, que pode ser fonte de pesquisa para vocês, né, que queiram entrar no tema, que estejam pesquisando sobre o tema. Ela vai desde um nível de informação para entrantes, quanto para pessoas que querem se aprofundar em determinados temas. E além das publicações anuais, a gente tem também os cadernos da concertação, que é uma série que, na verdade, esses cadernos da concertação são um mergulho ainda mais profundo em cada um dos temas, né? Como eu comentei aqui com vocês, nesses 12 temas. Então, a gente traz uma discussão mais aprofundada, mais extensa, em cadernos específicos, em publicações específicas. E aqui, o interessante desses cadernos é que eles trazem muitos estudos assim que já foram feitos nesse tema, nem as principais mensagens desses estudos. Então, assim, para pessoas que estão, então, por exemplo, o tema de biodiversidade, né, que tem uma conexão forte com a educação. Então, assim, é uma fonte de pesquisa muito interessante. E digo de novo, né, muito porque ela não está ali partindo de produzir conhecimento sobre aquilo, mas sim de sistematizar conhecimento, né? Então, um trabalho de gestão de informação que a gente entende que é muito precioso, muito importante para qualquer um que esteja navegando aí no, no, em pesquisas, né, sobre o território. E a gente tem também, então, só para comentar com vocês, um trabalho de peer review. Então, normalmente, para cada um desses, inclusive faço um convite a vocês, quem quiser, né, ler os nossos cadernos, né, fazer comentários, trazer revisão, sintam-se convidados. Eles estão todos disponíveis no site, lá tem um endereço que vocês podem escrever, podem ler o material, podem comentar, e a gente costuma reagir, né, responder as pessoas que trazem mais informações para a gente sobre cada um desses temas. E também, caso queiram, né, serem revisores, o Arthur depois pode me passar o contato de vocês e a gente convoca vocês quando a gente trabalhar com um tema sinérgico, por exemplo. Além dos cadernos da concertação, a gente tem uma série de webinários técnicos que a gente produz em parceria com a página 22, que é página 22 é um canal de jornalismo, né, jornalismo ambiental, e a gente produz webinários mais técnicos, de novo, né, com essa missão de qualificar o debate sobre a Amazônia. A gente traz questões, né, painéis muito técnicos. Então, por exemplo, o nosso último webinário foi sobre RED+, né? Então, a gente faz esse mesmo exercício que a gente faz na construção das publicações, e na construção desses cadernos, né? A gente traz várias pessoas e coloca essas pessoas para debaterem um tema sobre várias perspectivas, né? E a gente entende que a gente consegue ter um debate muito mais qualificado sobre isso, né? Ó, vou mandar aqui, ó.
A gente teve um webinar sobre dados, sobre... Estou botando aqui no chat, só um minutinho. Perdi a janela aqui. Estou botando aqui no chat essa série de webinários. Vocês podem acompanhar, então, teve seminários sobre dados, sobre rede mais, sobre segurança alimentar. Então, vários desses temas que a gente tem se aprofundado. Pode passar, turma, por favor? E agora eu queria abrir para vocês, assim, entender se vocês têm alguma pergunta específica, ser um pouquinho a forma como a concertação vem construindo. Aí eu não digo uma pesquisa estrito sensu, né? Porque, como eu disse, a nossa missão de qualificação do debate, ela envolve um diálogo de saberes, né? Que nem sempre é a pesquisa científica estrito sensu, né? Então, ela avança um pouquinho. Eu acho que a gente tem essa vantagem de ser uma organização, né? E não ser da academia. Então, a gente tem um pouco essa liberdade e oportunidade de sermos criativos, assim, né? Na forma como a gente vem reconhecendo temas que são importantes aí para o desenvolvimento do território. Então, vou abrir agora, deixa eu beber uma aguinha aqui. Obrigada, gente. Legal, obrigado você, Georgia. Ótima apresentação, e uma coisa que eu gostei que você falou no final, da parte de ser criativo. Eu acho que eu já acompanho o trabalho da concertação faz alguns anos, né? Eu acho tudo muito bonito, muito moderno, né? Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre a concertação especificamente com essa apresentação, né? Eu só queria estressar, né? Enfatizar esse ponto, assim, que eu acho bastante moderno, atual, contemporâneo. Mas depois eu queria fazer uma pergunta também. Tá a Luciana aqui, né? Pode falar, Luciana. Parabéns, Geórgia. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Tudo que é em rede, eu acho que é mais efetivo, né? Eu queria saber onde fica a sede da concertação, e também você falou que vocês articulam com organizações que atuam dentro dessas áreas, das 12 áreas, né, que vocês atuam. Eu queria saber se vocês propõem parcerias com os governos locais desses estados amazônicos. Oi, Luciana, te respondendo, a gente sim articula com a sede, né? A gente não tem uma sede física, a concertação. A concertação pela Amazônia, ela nasce como um projeto incubado dentro do Instituto Arapiaú, que fica em São Paulo, mas a gente está caminhando aí para um processo de institucionalização. Mas a nossa ideia não é ter uma sede, né? Porque a gente é uma rede. Então, a gente trabalha 100% online com caravanas nos territórios, né? Então, nós da concertação somos uma equipe muito enxuta, nós somos 5 pessoas, a gente tem uma pessoa de gestão, uma pessoa de comunicação, uma pessoa de conhecimento, que sou eu, uma secretaria executiva, e a gente tem um núcleo de governança, um comitê executivo, e a gente, nesse ambiente, né, com o nosso núcleo de governança, a gente faz a agenda da concertação com esses processos que eu falei aqui, né, que são as publicações. A gente tem sessões plenárias, então de 2 em 2 meses a gente convoca a nossa rede aí, essas 900 pessoas, para um tema que a rede tem vontade, né, um tema quente aí. Por exemplo, na segunda-feira, a concertação reuniu sua rede para debater o que as pessoas da Amazônia querem, o que elas estão entendendo por COP30, o que é interessante levar para a COP30, como isso dialoga com esses acordos internacionais, com a participação do embaixador André Corrêa do Lago, que foi presidente da COP, né? Então, a gente não tem um trabalho, como eu te falei, a gente olha para vários temas de desenvolvimento da agenda amazônica, mas a gente hoje articula mais com organizações que estão conectadas àqueles 5 temas que eu falei: saúde, educação, organização territorial e regularização fundiária, juventudes e bioeconomia. Então, hoje é o que a gente tem de grupo articulado, né? Dentro dos outros temas, a gente tem mais o conteúdo que eu apresentei aqui de conhecimento. Mas de grupo articulado, sim, a gente trabalha com estados, né, com secretários de estados, mas hoje, principalmente na agenda da educação, com projetos itinerários amazônicos que eu falei aqui para você. Mas é claro, tudo isso é uma rede, né, como eu falei, é uma rede que tem vontades e que tem forças, né, e que
o fortalecimento institucional é um dos nossos pilares, como eu falei aqui, e essa iniciativa pode vir dos estados também, mas no momento o único trabalho de articulação subnacional que a gente tem é com as secretarias de educação da Amazônia Legal, via itinerários amazônicos, que foi esse projeto que surgiu lá no grupo de trabalho de educação. Vou botar aqui para vocês o material, que é muito legal, o material do itinerário. Obrigada, Geórgia. Ah, nada. Obrigado. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também, que eu acho que pensando, a gente está no 5º módulo do curso, né? A gente vai falar mais de comunicação depois, mas eu acho que uma coisa que a gente pensou montando a estrutura dessas 4 conversas, né, foi realmente tentar dar como é que eu posso dizer, uma visibilizada, né, nos processos internacionais que passam, não só internacionais, né, mas redes que extrapolam o Acre, que extrapolam, né, o Brasil, e eu acho que a concertação é uma rede muito interessante nesse sentido, né, de trazer discussões políticas, de fazer a rede acontecer em diversos estados, e também acho interessante colocar, como você falou, instituições que estão aí nacionais, né, como a coalizão, a concertação, outras organizações também, que trazem a discussão também para um nível nacional, né? Eu acho que a gente está em um ano que a Amazônia vai ter uma visibilidade assim internacional, né? E eu acho que tem um ponto que eu queria complementar um pouco a questão que a Luciana colocou, que ela perguntou também como que é o trabalho com os governos. Eu acho que eu queria entender até uma parte mais qualitativa sobre como você tem visto a percepção, né? Porque aquele trabalho que vocês colocaram sobre a proposta para as Amazônias, se eu não me engano, saiu para aquele encontro da Amazônia que teve em Belém, né? Acho que faz 2 anos isso. Agora não lembro se faz 2 anos, Diálogos, ano né? passado. Uhum. Do Diálogos da Amazônia, isso. Aí eu queria entender um pouco da recepção, né? Porque eu acho que a concertação acaba sendo um espaço interessante para a gente trabalhar pesquisa, produção de conteúdo de uma maneira interessante, acadêmica, independente, né? E, bom, é isso. E aí, só um ponto cultural que eu queria colocar, que você estava colocando, falando das artes, eu acho incrível isso também, né? De como poder tratar os temas de uma maneira mais afetiva. É, e só para lembrar também que foi sábado, né? Teve o Festival de Berlim, né, a Berlinale teve um filme falando sobre a Amazônia que levou prata brasileiro, né? O Último Azul, assim. Então, conseguindo ir conquistando espaços de discussão cultural assim internacionais. Isso está muito legal. Queria ver o filme também. Mas bom, a pergunta vai nesse sentido, né? Sobre a recepção, como você vê isso desdobrado dentro, né? Foi até boa essa pergunta, porque lá no título estava a incidência, né? E a concertação ela não faz incidência, né? O nosso desafio é a gente não, ou seja, né? A gente não pega essas informações e vai levando para os governos, né? Você precisa fazer, porque esses são os dados, porque isso é importante, porque isso gera benefícios para outros temas, né? A gente mais produz essas informações para qualificar o debate e faz isso circular, mas a gente não bate na porta, né, dos governos subnacionais ou do governo federal levando isso. E sim, a gente disponibiliza essas informações justamente para a nossa rede, que tem muitos atores que fazem incidência, e a gente entende que esse é um material super valioso para esse tipo de ação, mas o nosso objetivo mais é deixar a Amazônia sempre em pauta, aproximar a Amazônia do Brasil, o Brasil da Amazônia, o Brasil do mundo, a Amazônia do mundo, a partir dessa forma, né, de olhar para o território e de produzir conhecimento sobre o território, integrando arte, integrando ciência, integrando as vozes do território, né? Então, é isso, assim, né? A cultura, como você falou do filme, né? Ela tem esse atributo de fazer uma conexão muito rápida, né? Muito mais fácil assim você se comover com o filme do que com um dado científico, né? Com uma porcentagem, com um estudo científico, né? Então a gente busca assim trazer, integrar tudo isso. Mas é isso, gente. A concertação é muito jovem ainda, né? A gente entende que, inclusive, assim, o trabalho da rede é um trabalho permanente, assim, é um trabalho que de longo prazo. A gente entende que a mudança também ela não vem de uma hora para outra, né? Mas sim,
a partir, o tipo hoje de debate e de sistematização de informação que a gente produz são interessantes aí para qualquer pessoa que esteja convergente com essa nossa missão, né, de melhoria da qualidade de vida. Pode falar, Luciana. Calma aí. Georgia, estão me ouvindo? Tem alguma entidade acreana que faz parte de grupo de trabalho da concertação? Olha, você me pegou agora, eu vou ter que... Deve ter, sim, Luciana. De cabeça, assim, eu sei que faz a Secretaria de Educação, porque eles estão no Itinerários Amazônicos, eles estão usando, as escolas estaduais estão usando material, estão fazendo formação. A gente tem o pessoal a gente tem muita interlocução com o pessoal do CNS, inclusive a gente teve um webinário sobre Rede Mais que falou o Júlio Barbosa, né, que é acreano, né? A gente tem uma boa relação com o Francisco Bianco também, você deve conhecer, né? Conheço bem. Do movimento indígena também. A gente tem com a própria Marina, né, com a Edel também, que hoje é a secretária nacional de povos e comunidades tradicionais, a gente tem, sim, interlocução. Depois eu posso até te passar, assim, mas a gente, sim, o Acre... Você conhece a Bia Saldanha? Não, já ouvi falar, mas não conheço. A Bia Saldanha, ela está muito conectada com o tema da bioeconomia, com povos e comunidades tradicionais. Ela, por exemplo, ela é do Núcleo de Governança da Concertação, ela mora no Acre, mas ela, assim, vem como uma representação do setor privado para a gente, né? Como uma pessoa que está muito conectada com a organização social e com o setor privado. Ela, por exemplo, trabalhou na parceria não sei se você conhece, do Vert Shoes, que usa daqueles sapatos que usam borracha, aí do Acre. Trabalhou na parceria da Farm, não sei se você conhece essa marca de roupa aqui do Rio de Janeiro. Isso, com a Iauanauá, por exemplo. Então, a Bia Saldanha, que está aí no Acre, que é do Núcleo de Governança da Concertação, está muito conectada também com estruturação de cadeias de bioeconomia, com regulação de bioeconomia, políticas públicas, etc. Se eu ficasse mais tempo aqui, eu ia conseguir catar mais pessoas aqui, mas sim, a gente tem... depois, enfim, se tiver mais interesse, sinta-se convidado, inclusive quem quiser, quem de vocês quiser se integrar com a concertação, né? Receber nossos e-mails com a nossa programação, com o material que a gente publica, com o nosso boletim. A gente tem um boletim também mensal, que é só vocês passarem o e-mail, que eu peço para cadastrar vocês, que a gente divulga, né? Todas essas iniciativas, inclusive eventos, né, que estão conectados com esses temas aí que a gente considera importantes para a gente. Tá legal. Eu vou querer sim, Tá. George. Me interessei muito. E aí eu posso passar aqui no chat meu e-mail? Manda para o Arthur. Manda para o Arthur. Que ele me encaminhe aqui. Aí quem quiser, tá, gente? Fiquem à vontade. E aí eu integro vocês no mailing, né, no nosso mailing, e aí vocês conseguem receber tudo aí que a gente está fazendo, aprontando. Legal, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria comentar também, sabe o que, Jorge? Uma que eu não lembro o nome dos diálogos, porque eu acompanho as discussões, né? Sempre tem vários eventos, mas eu lembro que vocês colocaram uma vez o Maikson Serrano para conversar. Agora eu não lembro quem que era, mas eu gostava que vocês tinham... Eu queria lembrar o nome, que é Conversas Inusuais. Agora eu não lembro, que era que vocês colocavam um comunitário. Essa conversa especificamente foi um comunitário do Pará, junto com uma pesquisadora do ISA, que está em São Paulo. Então, você lembra disso? Não lembro desse específico, mas a gente faz isso tanto nos plenários quanto nos webinários, né? Que eu compartilhei aqui no YouTube, e nas plenárias, as plenárias eu não consigo colocar link aqui, que são sessões fechadas, né? São só para convidados. Se vocês se integrando aí no mailing, vocês recebem o convite para participar dessa reunião via Zoom. E a gente não tem elas gravadas, mas essa é um pouquinho a graça da concertação, né? Então a gente sempre traz um artista falando com um cara da política, falando com um cientista, falando com um comunitário. A gente tenta, nos nossos processos, né?
fazer a mesma coisa que a gente faz nas publicações, né? Então, nas sessões plenárias, então, por exemplo, nessa sessão plenária que a gente teve segunda-feira, com a COP, a gente trouxe o André Corrêa do Lago, com o Ayrton Souza, que eu não sei se vocês conhecem, que é um escritor paraense que acabou, que teve um livro super premiado que fala sobre Serra Pelada, chama Outubro em Carne Viva. Ele é da educação também. A gente trouxe o Arthur Silva, que é um pesquisador, que ele é diretor da Biotech e professor da Universidade Federal do Pará. A gente trouxe uma industrial da Zona Franca de Manaus, a Mariana Barrela, que tem uma empresa de plástico, e a gente trouxe um político, Marcelo Ramos, que foi candidato à prefeitura de Manaus também. Então, a ideia é sempre assim, trazer debates inesperados, assim, com perspectivas inesperadas, justamente para a gente conseguir ter mais perspectivas sobre os temas, né? Não, Mas legal. Eu falei, desculpa. ah, só comentar, gente. E isso, né? Coloquei o site, coloquei o YouTube, coloquei o projeto de itinerário. Então, fiquem à vontade aí para escrever para a gente, para ter mais informações, para todas essas publicações que eu coloquei, que tudo a gente faz acesso gratuito, download gratuito. A ideia é qualificação do debate mesmo, não tem fins lucrativos, né? A gente tem na nossa espiral do conhecimento, caso vocês tenham estudos, relatórios sobre os temas e queiram mandar para a gente, é só enviar também pelo site, a gente tem um espaço de interação. Uhum. Jorge, eu queria aproveitar, obrigado pelo comentário, mas eu acho que fechando o círculo do que a gente estava conversando antes do pessoal começar a entrar, né? Eu queria entender, e também fechando essa questão, né, da Amazônia regionalizada, da Amazônia nacional e da Amazônia internacional, né? Considerando a COP, agora eu não lembro se você falou, eu acho que não, você não chegou a comentar durante a apresentação, né? O que vocês estão pensando, trabalhando e articulando para a COP, assim, enquanto uma iniciativa da concertação, né? Tendo em vista que esse é o tema do Brasil, né, principalmente na área ambiental agora, daqui em diante. Sim. Bom, para a COP, o que a gente está pensando, assim, a gente, né, com certeza quer ocupar a COP, e esse ano a concertação ela tem alguns rios temáticos, né? Alguns temas prioritários que a gente está trabalhando, e a gente está querendo ocupar a COP com esses temas prioritários. Então, esses temas prioritários são cultura, essa forma de olhar para a cultura, de apropriar a cultura como uma fonte de informação absolutamente necessária para pensar novas rotas de desenvolvimento para esse território. Então, nossa ideia é levar todos esses artistas, né? Como eu falei, no nosso site tem um atlas cultural que a gente consegue ver esses artistas. Então, assim, a gente escutou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente escutou do embaixador, assim, que vai ser uma COP muito austera, que eles entendem que, assim, é muito assim, emblemático ser da Amazônia, que eles vão trazer, não vai ter grandes shows, não vai ter nada, o que eles estão articulando é uma exposição de Sebastião Salgado. E isso, quando a concertação escuta, claro, Sebastião Salgado é uma grande referência, né? Um fotógrafo conhecido internacionalmente, que de fato tem um trabalho muito bonito com a Amazônia. Mas para a gente que faz um trabalho de território, que faz esse mapeamento de artistas e conhece tanta coisa boa, imagino que todos vocês aqui do Acre, né, que conheçam outros artistas, é um pouco assim, parece que eles realmente não conhecem esse território, né? Ou não reconhecem artistas, por exemplo, incríveis, né, e que estão ali, que poderiam ocupar esses espaços, né, muito mais, de forma muito mais interessante que o próprio Sebastião Salgado, né? Então, assim, a gente vai tentar levar essa frente de cultura para a COP, um pilar nosso, e um rio estruturante desse ano. A gente vai levar também uma discussão sobre saúde. A gente entende que essa discussão é imprescindível, assim, para a Amazônia, então a concertação está articulando vários setores para uma iniciativa de saúde, a gente quer apresentar isso na COP. A gente está levando também uma qualificação sobre o debate de comida e clima, então a gente quer ocupar a COP com isso. Comida e clima no sentido assim, hoje a discussão sobre o avanço do setor agropecuário e a floresta, né, e a redução das florestas, ele é pouco conectado no Brasil, então a gente quer levar essa discussão. A gente tem uma situação de insegurança alimentar super grave nesse território e um crescimento, né, do setor agropecuário, uma redução de áreas de floresta, então a gente está querendo levar essa problematização para o território e algumas recomendações para a mudança desse padrão, mesmo porque
se o Brasil não olha para sistemas agroalimentares nas Amazônias, a gente não cumpre nossas contribuições nacionalmente determinadas ou metas de neutralidade climática em 2050. E a gente vai levar também, por fim, que é uma avenida prioritária nossa, a discussão sobre segurança pública. Então, quem está aqui no Acre, né, principalmente aí nas áreas de fronteira, sabe que a segurança pública é uma questão, né, a taxa de homicídio cada vez mais alta, espraiamento de facções criminosas e violência mesmo, né, circulação, migração, a gente vai levar esse debate sobre segurança. E, por fim, a gente vai levar esse nosso debate de bioeconomia pelo viés da bioeconomia feminina e indígena, que a gente está articulando. Então, assim, uma leitura, a concertação ela já tem praticamente uma série sobre bioeconomia, e o que a gente vai levar para a COP é essa leitura de bioeconomia feminina e indígena, né, do artesanato, das práticas, do conhecimento tradicional associado. Então, é assim que a gente pretende ocupar a COP. A concertação vai estar, e eu não sei quem de vocês vai, né, se vocês pretendem ir, mas a gente vai estar na Casa Amazônia durante os 10 dias da COP, contando um pouquinho das nossas histórias. E esses temas prioritários e painéis a gente vai ocupar outros espaços também. Então, a gente já está em conversas avançadas com o Museu das Amazonas, com o Museu Guild também. Então, a gente vai estar ocupando alguns espaços. Então, logo a gente tem a programação também, eu compartilho com o Arthur e ele compartilha com vocês também. Vai ser uma honra assim, conhecê-los e recebê-los lá para a gente articular e conversar. Perfeito, parece um ano cheio de trabalho, né? Parabéns. Parabéns aí. Fevereiro a gente já está hiper cansada. Nossa Senhora, e olha que falam que começa depois do carnaval o ano, né? Mas já está a todo vapor. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, né? Acho que vai ser um trabalho bem bom e eu acho que é isso. Quem conseguir estar em Belém no final do ano vai estar em um dos eventos mais importantes para toda essa discussão que a gente está fazendo, certamente, né? Parabéns. Não. Mas é isso, né, Arthur? Acho que o nosso compromisso pela Amazônia aqui, acho que de todo mundo também vai além COP, né? Então, assim, também Sim. acho que tudo continua, né? A ambição da concertação, inclusive, assim, é passar pela COP, né? Mas ocupar a COP, mas passar pela COP também, que a gente sabe que qualquer mudança estrutural é de longo prazo. Sim, um ponto que eu gostei que você começou dizendo foi até mesmo sobre a repercussão cultural de fazer uma exposição sobre Sebastião Salgado, né? É completamente ignorar o que se faz no território, né? Não falando da qualidade da inserção dele internacional enquanto um símbolo brasileiro, né? Acho que no exterior ele é bem conhecido, né? Mas usar esse espaço para mostrar a diversidade realmente e botar bandeira. Sim. Legal, parabéns. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Bom, não sei. Você tem mais alguma coisa, Georgia, que você queria falar? Acho que foi Não, bastante informação também. podemos fechar, Mas né? Sinta-se à vontade aí também para entrar em contato, para mandar e-mail via tudo. E a gente vai sim, falando, gente. Obrigada aí a todos vocês pelo espaço, pela escuta. Obrigada, não. Arthur, também. Super obrigado, Georgia. Acho que foi um bate-papo super bom, né? E é isso, vamos mantendo contato. Parabéns pelo trabalho e, bom, boa tarde, né? Obrigado. E é isso que Georgia falou, né? Precisando de qualquer coisa, tem o contato dela também. E acho que no site também dá para fazer inscrição no Tudo. newsletter, então tá tudo lá, né? Tudo lá. Legal. Tá bom? Parabéns, obrigado, viu, Georgia? Obrigada, gente. Bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, viu, pessoal? Um abraço.